Boa tarde, alunos do nono T03 e nono T04 da Escola Estadual Ângela Teixeira da Silva. Aqui é o seu professor Fred novamente. E hoje nós vamos trabalhar com o material do PET, volume 4, semana 2, de língua portuguesa. Tudo bem? Vale ressaltar, pessoal, que com esse retorno presencial das aulas, essa minha teleaula, ela vai ser um suporte para as nossas aulas presenciais, tá ok? Eu vou tentar continuar nesse quarto bimestre com as teleaulas até o final do ano, como um suporte para as nossas aulas presenciais. Caso surja alguma dúvida durante a resolução da atividade em casa, você tenha como um recurso extra essa teleaula, tudo bem? Então, eu vou tentar ser um pouquinho mais breve com essas teleaulas, porque nós vamos ter as aulas presenciais. Mas, como essa teleaula é baseada no PET volume 4 de língua portuguesa, segunda semana, é interessante você estar com o PDF de alguma maneira para acompanhar essa teleaula, tudo bem? Vale ressaltar que eu vou continuar com os formulários, tá certo? Então, vai ter um formulário relacionado a essa semana do PET. Então, é importante também você assistir a teleaula para melhor responder o formulário, tá ok? E, continuando a proposta da semana 1 do PET, essa semana 2 vai continuar com o assunto do Estatuto da Criança e do Adolescente dentro do gênero textual, que são as leis, né, as normas, né, de como são escritos esses textos, como você vai encontrar esse gênero textual, que é bastante específico. Tudo bem? Então, vamos para a teleaula. O tema, como a gente sabe, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, parte 2. Aí tem uma saudação aí do material do PET para vocês, né? Olá, estudante, você continuará examinando aspectos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nesta semana, vai desenvolver atividades observando a estrutura de um texto de lei. Bom estudo, né? Então, lembrando que a estrutura de um texto de lei é a estrutura do gênero textual lei que nós estamos estudando. Tudo bem? Então, continuando, desculpa aí que teve um errinho aí de digitação aí, não ficou bem formatado esse texto aí, não, por isso eu peço desculpa para vocês. Então, continuando. Breve apresentação. O que é o ECA? O ECA é um texto normativo, estatuto, que estabelece regras a serem obedecidas e respeitadas, institui direitos e deveres, bem como a aferição da responsabilidade no seu cumprimento, delibera sobre as penalidades em caso de infração das normas estabelecidas e delega a competência às instâncias de direito para aplicá-las. O objetivo do Estatuto é garantir às crianças e aos adolescentes condições de desenvolvimento moral, físico, social e mental, de modo que possam estar preparados para a vida adulta em sociedade. A proteção das crianças e dos adolescentes é responsabilidade da família, da sociedade e do Estado, né? Então, aí, ó, na última teleaula, ele falou de direitos e deveres, né? Então, o ECA, ele especifica bastante de quem são as responsabilidades ou deveres e de quem são os direitos. A gente viu isso na discussão das atividades da primeira semana do PET. Tudo bem? Eles devem ser privados de qualquer tipo de discriminação, violência, negligência, crueldade e opressão. O Estatuto da Criança e do Adolescente faz valer o disposto no artigo 227 da Constituição de 88 e segue as diretrizes da Convenção sobre os Direitos da Criança das Nações Unidas. O Estatuto é composto por 2 livros. O livro 1 refere-se à parte geral, que vai do artigo 1º ao artigo 85, e trata dos direitos fundamentais e da prevenção à violação dos direitos.
O livro 2 refere-se à parte específica e trata das políticas de atendimento, medidas de proteção, práticas de atos infracionais, medidas pertinentes aos pais ou responsáveis, conselhos tutelares, acesso à justiça e crimes e infrações administrativas. Desculpa. O livro 2 refere-se à parte específica e trata... desculpa aí, repetiu, pessoal. Então, continuando. Então, de onde foi tirado esse texto aí, né? Que o elaborador do material do PET colocou aí para vocês, tá bom? Então, essa é a citação que foi colocada pelo elaborador aí do material do PET, ok? Estrutura e características do ECA. Primeira, o ou os responsáveis pela criação e pela sanção da lei, títulos, capítulos, seções, artigos que podem ser subdivididos em incisos, representados por algarismos romanos 1, 2, 3, etc., ou especificados em parágrafos, usando o sinal, aí está lá o símbolo do parágrafo, geralmente curtos, ou ainda utilizar-se da numeração para estabelecer critérios. Exemplo, artigo 2º, artigo 10. Então, basicamente, esse tópico aí, pessoal, está mostrando para a gente como é a estrutura geral do gênero textual da lei, né? Não só específico do ECA, mas todas as leis, por exemplo, livro de a Constituição, Código Civil, Código Penal, vai estar estruturado dessa maneira aí, tá ok? Verbos com valor de imposição, pois indicam normas e leis as quais devem ser seguidas e não discutidas. Então, é imposição, a lei é uma imposição, certo? Então, o verbo utilizado é tipo aquela coisa do imperativo. Faça isso, silêncio, não faça aquilo. Então, essa imposição é característica do texto da lei, né? Essa modalidade verbal, tudo bem? Isso aí é característico da lei. Exatamente um dos objetivos que a gente falou na discussão da primeira semana é a objetividade que o texto da lei tem. Ele não quer, ele não se permite ter uma dupla interpretação, apesar de que é necessário, às vezes, o aval de um juiz, o julgamento de uma autoridade responsável para determinar qual é aquela interpretação daquela lei, né? Ainda existe brechas dentro de alguns textos da lei que podem gerar dupla interpretação, por isso precisa de uma autoridade para julgar qual que é a interpretação mais plausível naquele caso. Mas, em geral, o objetivo do texto da lei é não gerar dupla interpretação, é gerar apenas uma interpretação, tudo bem? Vocabulário mais técnico. Então, quando a gente fala de técnico aí, ele é específico, por exemplo, de quem é conhecimento da área de direito, né? Ele usa termos específicos para a área de direito. Assim como, por exemplo, se você for conversar com um biólogo, o texto do biólogo vai ter termos técnicos específicos da biologia, né? Que não são característicos, por exemplo, do direito, né? Às vezes, em algum julgamento, por exemplo, um crime ambiental, você vai ver a junção desses dois tipos de termos técnicos. Um termo técnico da biologia dentro de um julgamento específico de uma lei que é vinculada àquele acidente ambiental, por exemplo, né? Então, pode haver a junção desses dois tipos de termo técnico em um contexto específico, mas, em geral, no caso da lei, a gente tem o pessoal costuma até brincar do juridiquês, né? O que seria essa brincadeira? Seria porque o texto está repleto de termos que são bem característicos daquela área de conhecimento, no caso, o direito. Tudo bem? Então, aí de onde foi tirado esse texto também, lembrando que é muito importante fazer esse tipo de citação, tá bom, pessoal? Para saber mais. Então, agora é o aprofundamento que a gente sempre faz, e vocês vão ver que a sugestão aí do PET é bem interessante, tudo bem?
Então, aí ele faz uma sugestão de que vocês assistam esse vídeo aí no YouTube, tá certo? Então, nós vamos assistir ele, tá ok? Como eu coloco sempre os meus vídeos no YouTube, a minha preocupação não é a monetização, não é ganhar dinheiro. A minha preocupação é que a informação chegue a você de uma maneira mais fácil. Então, eu uso essa ferramenta do YouTube como uma facilitadora para a informação chegar mais fácil para você, tudo bem? Então, vamos lá para esse vídeo que foi sugerido aí no PET, tá bom? Você sabia que existe uma lei que fala sobre os direitos e deveres de uma criança? Sabiam que todas as crianças têm direitos? Eba! Quais, professora? Direito à educação, à saúde, ao respeito. Você sabia que existe uma lei que fala sobre os direitos e deveres de uma criança? Sabiam que todas as crianças têm direitos? Eba! Quais, professora? Direito à educação, à saúde, ao respeito, à proteção, à alimentação, a brincar e a ter uma família. Isso a gente já sabe. Mas nem todas as crianças são matriculadas nas escolas. Em vez disso, estão trabalhando. Coitadas! Por isso, existe uma lei para proteger as crianças, o ECA. Ele proíbe as crianças de trabalharem até os 14 anos. Essa lei também diz que toda criança deve ser criada pela família. E se uma criança não tiver família? Ela pode ser adotada, né? Que legal essa lei! Mas, além dos direitos, as crianças também têm deveres. E quais são? Obedecer aos pais, respeitar as pessoas e a natureza, cuidar dos animais, proteger o patrimônio público, frequentar a escola e estudar muito. Já fazemos isso! Muito bem! Vocês serão adultos com um futuro muito melhor para se viver. Então, esse foi o vídeo, fez um resuminho muito básico do que é esse Estatuto da Criança e do Adolescente, tá bom, pessoal? É só para ressaltar, inclusive, ele ressalta essa coisa dos direitos e dos deveres. O que a gente percebe no texto da lei do ECA é que ele estabelece bastante essas responsabilidades, né? Quais são as autoridades? Ele fala da sociedade, dos pais e do Estado, que tem os principais deveres em relação às crianças e os adolescentes. Mas esse vídeo aí mostra para a gente que também a criança e adolescente tem uma obrigação muito importante, um dever muito importante, que é, no caso, estudar, frequentar a escola. Isso é uma obrigação da criança e do adolescente, que é passado aí no vídeo, tá bom? Então, dentro do que foi do último tópico da última teleaula, acho que ficou muito bem trabalhado isso, já trabalhamos bastante a respeito dos direitos e dos deveres que são trabalhados dentro do Estatuto. Tudo bem? Então, continuando, vamos para as atividades. A lei é um tipo de texto produzido por pessoas relacionadas à área de normas legais, como legisladores, juízes ou advogados. A lei ainda pode ser classificada como texto prescritivo. Você não sabe o que é esse tipo de texto? Então, antes de resolver suas atividades, leia o conceito que se segue. Então, vamos lá. Os textos prescritivos, literalmente, nos remetem à noção de prescrever. Caracterizam-se por algo que deve ser cumprido à risca, cujas instruções são inquestionáveis, ou seja, devemos segui-las ao pé da letra. A gente pode ver muito, esse termo prescritivo está relacionado à bula do remédio, né? Se você tem algum tipo de alergia, não tome esse remédio. Então, é um alerta que normalmente a bula te dá, né? Ela prescreve que esse remédio é recomendado para uso de tais pessoas, né? Então, existe essa semelhança que ele está vendo aí, que a gente pode usar de exemplo, entre o texto da lei e uma bula de remédio, por exemplo, tá certo? Tanto que
quando a gente vai ver alguns textos que são redigidos, por exemplo, pelo Papa, e que às vezes têm o peso de lei, eles são chamados de bulas papais, né? Usa esse termo, bula, né? Igual a bula do remédio. Então, existe essa inter-relação entre esses dois gêneros textuais, né? Então, por isso que a gente fala que a lei, ela tem que ser cumprida à risca, é a intenção do texto da lei. Ela não tem o objetivo de ser dúbia, ou seja, ela quer falar aquilo e pronto. Você não tem ela não prevê uma dupla interpretação, né? Então, por exemplo, se falar, faça silêncio, sinal vermelho lá do Código de Trânsito, qual que é o que simboliza a luz vermelha no semáforo? Pare, né? Então, não avance. Se você desobedecer, você pode bater seu carro, né? Aí você vai assumir o risco. Mas se você desobedecer a lei de trânsito, a norma de trânsito, vai ter consequência. É a mesma coisa da bula do remédio. Se você tomar aquele remédio que ele você não está obedecendo alguma coisa, se você tem algum tipo de alergia e tomar aquele remédio, você está assumindo um risco de ter algum problema. Tem alguns remédios, inclusive, que a pessoa não é recomendada dirigir se ela estiver fazendo uso de determinado remédio. É uma recomendação que tem na bula do remédio, né? Então, para vocês verem que existe essa coisa de prescrição, ele é prescritivo, né? Ele te obriga a tomar aquela atitude, tudo bem? Portanto, trata-se de uma imposição de natureza coercitiva, ela é impositiva a lei, né? Se você não obedecer ela é imposta para você. Se você não obedecer ela, vai ter penalidade para você, tudo bem? E, inclusive, as penalidades são previstas na própria lei, tá ok? Desculpa de novo, pessoal. Cujos casos representativos podem, assim, demarcar. Repetiu aí, né? Então, os discursos revelados nos artigos da Constituição ou Código de Processo Penal, as regras proferidas mediante os pressupostos gramaticais, as cláusulas regidas mediante um dado contrato, as instruções manifestadas na maioria dos editais de concursos públicos. Então, é de onde que a gente pode encontrar esse tipo de textos prescritivos, né? Nesse sentido, tá ok? Então, vamos para a atividade aí, ó. Para responder as questões a seguir, leia o capítulo 2 do Estatuto da Criança e Adolescente. Então, nós vamos com outro trecho lá do Estatuto da Criança e Adolescente, lembrando que na primeira semana tinha uma sugestão de link para você, que você teria acesso ao Estatuto da Criança e do Adolescente na sua íntegra. Então, se você tiver essa curiosidade, volta lá no material da semana 1, procura pelo link e acessa ao conteúdo do ECA na sua íntegra. Tá ok? Então, vamos lá. Capítulo 2. Do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Artigo 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. Esse artigo 15 é importante para a gente responder as questões que vão ser sugeridas, tudo bem? Então, presta atenção, marca na memória aí o artigo 15, tá ok? Artigo 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. 1. Ir, vir e estar nos logradouros públicos, ou seja, endereço, né, pessoal? E espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. 2. Opinião e expressão. 3. Crença e culto religioso. 4. Brincar, praticar esportes e divertir-se. 5. Participar da vida familiar e comunitária sem discriminação. 6. Participar da vida política na forma da lei. 7. Buscar refúgio, auxílio e orientação. Artigo 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade
da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. Então, aí esse trecho, né, de onde foi tirado, aí você tem, é possível que nesse link aí você encontre o Estatuto da Criança e do Adolescente na sua íntegra também, tá ok? Então, continuando, vamos para o exercício. Questão número 1, armazém do texto adaptada. Marque V ou F nas afirmativas, conforme os preceitos estabelecidos pela Lei 8.069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a gente tem, essa lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. É verdadeiro, né? A outra, a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. Também tá certo, eu acho, se eu não me engano, lá do artigo 15, que eu falei para vocês observarem, tá certo? A próxima. Não se considera como aprendizagem a formação técnico-profissional ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação de educação em vigor. Isso aí é falso. Inclusive, pessoal, quando a gente vê em formação técnico-profissional, é uma outra lei, a Lei de Diretrizes e Bases, ela regulamenta, ela gira em torno da regulamentação da educação no país, né? E dentro dessa lei, a gente tem a formação técnico-profissional, tudo bem? Então, aí, por isso que a gente fala que essa opção aí é falsa, tá ok? A outra, ao adolescente portador de deficiência não é assegurado trabalho protegido, isso aí é falso, tá certo? É assegurado também para todo e qualquer adolescente, independente das limitações físicas que ele tenha, ele tem direito a ter uma vida em sociedade normal, igual a todo mundo, né? Ele tem esse direito e é assegurado pela lei, tudo bem? A gente tem questão número 2, armazém do texto. Quanto aos suportes em que são divulgados os estatutos, pode-se afirmar que são divulgados. Letra A, em blogs particulares, televisão e livros didáticos. Letra B, em documentos oficiais, livros da área jurídica e sites de órgãos públicos. Letra C, por meio de livros didáticos nas unidades escolares. Letra D, em jornais, revistas e sites noticiosos. Então, ó, esses estatutos, a gente pode encontrar eles onde, né? Onde que é mais comum a gente encontrar? Em documentos oficiais, livros da área jurídica e sites de órgãos públicos. É onde que a gente vai encontrar com maior frequência esse tipo de gênero textual. Tudo bem? Então, continuando. Questão número 3. Assinale a alternativa que melhor corresponde à liberdade segundo o ECA. Letra A. A criança e adolescente tem direito a brincar, praticar esportes e divertir-se. Letra B. A criança e o adolescente têm o direito de participar da vida familiar e comunitária sem discriminação. Até aí, essas duas estão perfeitas, tá certo? Letra C. A criança e o adolescente têm o direito de buscar refúgio, auxílio e orientação. Perfeito. Letra D. Todas as afirmativas estão corretas. Então, a nossa resposta é letra D. Todas as afirmativas estão corretas. Tudo bem? Então, continuando. Questão número 4. No trecho, nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência e discriminação. A palavra destacada pode ser substituída por... Qual que é a palavra destacada? Negligência. Então, o que é o sinônimo? Né? Ele está perguntando que palavra que a gente pode acentuar como sinônima da palavra negligência. Qual seria essa palavra?
Letra A, assiduidade. Letra B, cuidado. Letra C, descuido. Letra D, entusiasmo. Então, qual que você acha que é a resposta? Assiduidade é quando você é uma pessoa assídua, persistente. Não tem nada a ver com negligência. Cuidado quer dizer que você, com o perdão do trocadilho, você é cuidadoso. Você cuida daquela pessoa, né? Entusiasmo quer dizer que você age motivado, vamos falar assim, entusiasmado com aquela sua atitude. A negligência seria como um descuido, você não cuida bem daquilo, certo? Então, seria o oposto de cuidado, o descuido ou negligência. Tudo bem? Leia o texto a seguir para responder a questão 5. Os verbos são palavras que exprimem ação, estado, mudança de estado e fenômenos meteorológicos, sempre em relação a determinado tempo. Mas, em determinadas situações, os verbos podem desempenhar também a função de um nome, sem exprimir tempo ou modo verbal. Quando o verbo se apresenta dessa maneira, dizemos que essas são suas formas nominais. São 3 formas nominais do verbo: gerúndio, particípio e infinitivo, derivadas do tema radical mais vogal temática, acrescido das desinentes. Então, a gente tem a primeira, é o R. R vai indicar o que para a gente no final do verbo? Ele indica a forma infinitiva do verbo. Então, quais são os exemplos que a gente pode usar para verbos na forma infinitiva? Cantar, conhecer e sorrir. Tudo bem? O outro sufixo, né, o radical, né, que a gente tem, aí seria o do, tá certo? O que ele indica para a gente, nesse caso, lá no final do verbo? Ele aponta para o particípio, tudo bem? Então, a gente tem cantado, conhecido e sorrido, né? Então, isso daí, a gente pode interpretar o particípio como se houvesse uma necessidade de uma condição para aquilo acontecer, né? Se você tivesse cantado, então está impondo uma condição para aquela ação ocorrer, tudo bem? O NDO é o que a gente chama que ele aponta para o gerúndio, né? Lembrando que o gerúndio não é errado. O que é errado? É o gerundismo, certo? O que o gerúndio aponta? Uma coisa que começou a acontecer no passado, mas ainda não acabou, ou que está acontecendo naquele momento. O que eles falam que é o errado é o que gerúndio nunca indica uma ação futura, né? O pessoal do telemarketing, porque essa coisa de gerundismo é muito relacionado ao telemarketing. Eu vou estar ligando, né? O que seria o correto? Eu ligarei. Então, o gerúndio só não pode ser aplicado para o futuro, tá ok? Mas no passado e no presente, você pode usar o gerúndio, é permitido, tudo bem? Então, quais seriam as formas desses verbos no gerúndio? Cantando, conhecendo e sorrindo, tudo bem? Então, vamos lá para o exercício. Questão número 5. Releia o capítulo 2 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos relê-lo. Capítulo 2. Do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Artigo 15. A criança e o adolescente têm o direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. Nessa releitura, esqueci de falar, vamos prestar atenção aos verbos, principalmente os verbos que estiverem na forma infinitiva. Tudo bem? Então, continuando. Artigo 16. Direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. Ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. Então, a gente tem ali ir, vir e estar. Opinião e expressão. Crença e culto religioso. Brincar
praticar esportes e divertir-se. Tudo bem? Então, vai prestando atenção nesses verbos na forma infinitiva. Participar da vida familiar e comunitária sem discriminação. Participar da vida política na forma da lei. Buscar refúgio, auxílio e orientação. Artigo 17. Direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideais e crenças, dos espaços e objetos pessoais. Então, o que importa para a gente aqui é aquilo que foi falado ali no artigo 16, né? O 1, 2, 3, 4, 5 e o 6, 7 e o 7, né? Que são os verbos que estão na forma infinitiva, e você encontra aí nesses números, de 1 a 7 do artigo 16. Tudo bem? Então, vamos lá para a questão. Identifique as formas verbais expressas no infinitivo. Então, você vai encontrar lá no artigo 16, né? Naqueles números. Então, vamos lá. Quais são esses verbos? Ir, vir, brincar. Faltou o estar ali. Desculpa, pessoal, eu não coloquei o estar. Então, ir, vir, estar, brincar, praticar, divertir, participar, buscar e buscar. Tudo bem? Então, aí na letra B. Que ideia essa forma verbal transmite? De qual classe de palavras se aproxima? Então, o texto motivador aí do PET, pessoal, ele já dá essa dica para essa resposta da letra B. Mas eu fiz uma pesquisa para vocês a respeito do que essa forma verbal infinitiva ela pode transmitir nesse caso. Tudo bem? Então, vamos lá para a pesquisa que eu fiz. Para que serve o infinitivo? O infinitivo transmite a ideia de uma ação ou estado. Dessa forma, desempenha uma função semelhante a um substantivo. Já foi até falado isso aí no material do PET, né? Quem tem esse papel é o verbo da preposição principal. Ele é que situa o momento do processo. Então, de onde eu tirei essa pesquisa? Essa pesquisa é minha, ela não está aí no material do PET de vocês. Tudo bem? Então, como que seria a resposta da nossa letra B? Seria essa aqui, ó. Nessa forma, ao lermos o texto da lei, percebemos que há enfoque nas ações às quais a criança e o adolescente têm direito de praticar, como vimos em nossa pesquisa, a classe de palavras a que estes verbos se aproximam, estando na forma infinitiva, são os substantivos, pois, como dissemos, o texto do ECA tem a intenção de nomear as ações às quais as crianças e adolescentes têm direito de praticar. Tudo bem? Pessoal, a gente está encerrando, né? Está encerrando, o Gerúndio está perfeito aí. Essa teleaula, lembrando que ela é um suporte para a nossa aula presencial, né? As nossas aulas presenciais está previsto para o retorno agora dia 3 de novembro, tudo bem? E eu acredito que a nossa primeira teleaula presencial obrigatória será no dia 4 de novembro, na quinta-feira, tudo bem? Espero que todos estejam presentes, adotando, é claro, todas as medidas de segurança do protocolo de proteção, para a gente evitar essa doença, essa Covid-19, tudo bem? As autoridades nos passam essa segurança que o retorno a aulas presenciais é seguro. A esse respeito, eu não quero entrar em detalhes, certo? Porque eu tenho a minha opinião, mas ela não vem ao caso agora. O que eu quero dizer é a respeito do retorno às aulas presenciais, que é importantíssimo, tudo bem? Eu, como professor, eu sinto falta da sala de aula. Essas inovações que a pandemia nos trouxe foram muito importantes e elas chegaram para ficar. Ou seja, as teleaulas vão continuar, a gente vai continuar utilizando formulários, conexão escola vai ser usado de alguma maneira em sala de aula,
Tudo bem? Então, essas coisas que a pandemia nos trouxe, elas vão permanecer. Mas o fato da aula presencial estar de volta é muito importante. Tudo bem? Por isso que nós falamos para vocês que estejam atentos a esse retorno presencial. Tá ok? Eu quero desejar para vocês uma excelente semana, uma excelente volta às aulas, que vocês todos fiquem com Deus e, se Deus quiser, até a próxima teleaula.